Olá, caros alunos do oitavo A e do oitavo B, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática, nossa videoaula remota de número 15, né? Hoje, dia 11 de agosto de 2020. Então, nosso assunto agora é sobre triângulos, está lá no seu capítulo 7, ok? Verifique lá no capítulo 7 que esse assunto estará inserido neste capítulo do seu livro didático. Está aqui a habilidade 14, do oitavo ano. Vamos à nossa aulinha, né? Tá aqui os objetivos: classificar triângulos, compreender que a soma dos ângulos internos de todo triângulo é 180 graus, compreender o conceito de sevianas em triângulos, mediana, altura e bissetriz. Essas aí são as três sevianas. Compreender as propriedades dos pontos notáveis de um triângulo. A gente vai trabalhar com o baricentro, incentro e ortocentro, ok? Vamos lá começar pelos elementos dos triângulos. Temos aqui um triângulo. Este triângulo é o triângulo ABC, como vocês podem ver na imagem, logo aqui abaixo, no seu canto direito da tela, tá? Aqui nós temos o ABC. Que elementos fazem parte de um triângulo? Isto aqui também vale para os quadriláteros, os polígonos em geral, tá? Então, observe, quem são os elementos? Nós temos, inicialmente, A, B e C são os vértices, está aqui o vértice A, vértice B e o vértice C. Temos também os lados, quando eu interligo dois pontos, eu traço uma reta por dois pontos, eu formo um lado. Temos o lado AB, o lado BC e o lado AC, ok? Depois nós temos, traçando as retas, nós criamos ângulos, ok? Para eu ter um ângulo, nós precisamos de ter uma abertura, e essa abertura é formada por duas semirretas, ok? Ou então dois segmentos, que é o caso aqui, né? Então, por exemplo, aqui no lado AB com o lado AC, e sobre o vértice A, nós temos essa abertura. Esta abertura é o ângulo interno A. Da mesma forma, nós temos com o vértice B, sendo a abertura dada pelos lados AB e BC, nós temos o ângulo interno B, que é esta aberturainha aqui. E por último, temos o ângulo interno C, que é esta abertura. Olha como é que ele é representado. O ângulo já vimos que é com um acento circunflexo sobre a letra do vértice, né? Outra coisa que a gente tem, além do ângulo interno, são os ângulos externos. Muito importante, tá? Quem é o ângulo externo? O ângulo externo está aqui. Para cada ângulo interno, nós temos o seu ângulo externo, ok? De tal maneira que, ao somarmos a medida do ângulo interno com a medida do seu ângulo externo, nós temos um total de 180 graus. Olha que bacana, ou seja, um ângulo raso. Observe aqui no ângulo externo X, tá? Aqui nós temos o ângulo interno A, só trocar aqui a cor da caneta. Temos aqui o ângulo interno A e temos o ângulo externo a ele, que é esta abertura. Se vocês bem observarem, somando a medida do ângulo externo com o seu ângulo interno, vai dar um ângulo raso. Estão vendo aqui? Então, o ângulo raso é igual a 180. Portanto, somando o ângulo externo com a medida do ângulo interno, está sempre 180 graus. Tá certo? Então, temos aqui no próximo ângulo externo, temos o ângulo externo Y, que é este carinha aqui, e temos aqui o ângulo externo Z, que é esse carinha aqui. Lembrando que a ideia de Y, X e Z, tanto faz, tá? Aqui no desenho mesmo ficou muito claro, mas nós temos alfa, que é ele aqui, o ângulo externo, aqui beta, e aqui nós temos, se eu não me engano, gama, tá? Vamos lá dar sequência aqui. Temos então os três vértices, ABC, os lados AB, BC e AC, os ângulos internos, ângulo A, ângulo B e ângulo C, e os externos, ângulos X, ângulo Y e ângulo Z. Vamos classificar agora os triângulos. Como é que os triângulos se classificam? De duas maneiras. Primeiro, quanto à medida dos lados, depois quanto à medida dos ângulos, tá? Eu costumo dizer que um triângulo ele pode ter nome e sobrenome.
Geralmente a gente chama o nome pela medida dos lados e o triângulo classificado pela medida dos seus ângulos. Então vamos aqui às ideias, tá? Temos primeiro o triângulo, o equilátero. Aqui lembrando é com relação à medida dos lados, ok? Quanto mede cada lado, e aí eu vou atribuindo uma classificação. Quando é que ele é equilátero? Quando os três lados têm a mesma medida. Percebam que o lado AB mede 3, o AC mede 3 e o BC também mede 3. Então, os três lados têm comprimentos iguais, esse triângulo é equilátero. Próxima imagem, nós temos aqui, deixa eu apagar esses tracinhos, nós temos aqui um triângulo isósceles. Quando é que o triângulo é isósceles? Quando apenas dois de seus lados são congruentes, ou seja, são iguais. Lembra dessa palavra congruente? A gente viu na aula anterior. Então, congruente significa mesma medida. Então, o triângulo isósceles acontece quando dois dos lados têm a mesma medida. Então, vocês podem observar que os lados AC e BC têm a medida 3,49. São iguais. E o outro lado, que é o AB, mede apenas 3. Né? Então, tem dois lados iguais e o outro diferente é chamado isósceles. A terceira classificação quanto aos lados é o escaleno. Nesta classificação, percebam vocês que nenhuma das medidas dos comprimentos de lado são iguais. O AB mede 7, o lado AC ou CA mede 6,71, o lado BC ou CB mede 3,16. Então, é escaleno. Okay? Então, quanto à medida dos lados, ou então quanto aos lados, é isso que acontece. Agora vamos ver como é que fica a classificação dos triângulos quando a gente trabalha com seus ângulos, medida dos ângulos. Já mudou a palavrinha de lado para ângulo, observe. Falou em ângulo, nós temos o primeiro, o acutângulo. Quando é que um triângulo ele é acutângulo? Se vocês entenderem da aula anterior, a gente trabalhou com a ideia de ângulos agudos, obtusos e retos, né? 3 deles, outros mais também. Quando é que um triângulo era agudo? Quando ele tinha um valor, quando ele tem uma medida menor do que 90 graus. Meus amigos e minhas amigas, o nome acutângulo, esta parte inicial, né, nos dá a ideia de agudo, ok? Ó, se a gente entender, dividimos aqui essa palavra em duas partes, temos ângulo, agudo. Ou seja, nos acutângulos, todos os ângulos internos, cuidado, estamos falando de ângulos internos, todos os ângulos internos devem ser menores do que 90 graus. Então, observe aqui, por exemplo, na primeira imagem, nós temos aqui no ângulo A, que está representado por beta aqui, temos aqui 68,48, menor que 90. No ângulo B, 72,02, menor que 90. O ângulo alfa, que é no caso o ângulo C, 39,5 graus, menor do que 90. Do mesmo jeito nesse outro. Todos os três ângulos são iguais a 60, os ângulos internos. Então, significa que esse triângulo também é um triângulo acutângulo. Tá? Interessante observar que este triângulo ele também é equilátero, ó, porque os três lados são iguais. Então, quando os três lados são iguais, ele é equilátero e possui cada um dos ângulos internos iguais a 60 graus. É muito importante observar estes detalhes, tá certo? Outra coisa importante nós observarmos é que, e isso aqui é muito importante, eu não disse anteriormente, esqueci de dizer, mas eu digo agora, que todo triângulo equilátero também é triângulo isósceles. Lembra da classificação do isósceles? Possui pelo menos dois ângulos congruentes, tá certo? Então, cuidado. Se o equilátero tem os três congruentes, ótimo. Então, o triângulo equilátero também pode ser classificado como triângulo isósceles, tá? Só um detalhe que eu havia esquecido.
Mas aqui, com relação aos ângulos, ele é acutângulo quando todos são menores que 90 graus. Próxima classificação é retângulo. Ora, de novo, se a gente separar aqui ao meio essa palavra, retângulo, separei até equivocadamente, né? Nós temos aqui a ideia de ângulo reto, né? Quando é que um ângulo é reto? Quando ele mede 90 graus. Então, nos triângulos retângulos, um dos ângulos internos, um deles é um ângulo reto, ou seja, mede 90 graus. Basta que apenas somente um, seja igual a 90 graus, ok? Então, ele será chamado de triângulo retângulo, de acordo com a medida dos ângulos. Observa aqui nessa segunda imagem, neste segundo triângulo, tá? Este triângulo ele é retângulo porque um dos ângulos é 90 graus. Agora observa outra coisa. O ângulo A e o ângulo C, eles medem respectivamente 45 graus. Eles são congruentes. Quando é que isso acontece sendo o triângulo retângulo? Acontece quando o triângulo também, além de retângulo, ele é isósceles. Eu coloquei até as medidas dos lados, ó. O lado AB mede 2, o lado BC também mede 2. A gente viu quando os dois lados são iguais, tem a mesma medida, ele é um triângulo isósceles. Então, preste atenção. Pode acontecer de no triângulo retângulo, ele também ser isósceles. Tá certo? Aconteceu aqui. Este aqui não, ele aqui é retângulo quanto aos ângulos, porque tem um ângulo de 90. E ele é ainda escaleno quanto à medida dos lados, né? A gente percebe que os três lados têm medidas diferentes, tá certo? Ok? Mas ele pode ser retângulo e também isósceles, como aconteceu aqui. Só foi uma observaçãozinha. Continuando, vamos para a última classificação. Vamos apagar aqui. Que agora vamos ter o último tipo de triângulo, é o triângulo obtusângulo. De novo, se a gente fizer a divisão aqui, vamos ter aqui, ó, obtusângulo é o quê? Ângulo obtuso. Aqui neste caso nós temos apenas um ângulo que é obtuso. No nosso caso é o ângulo C, ó. O ângulo C mede 100,23 graus. Quer dizer o quê? Quando é que ele é obtuso? Quando ele é maior do que 90, porém menor do que 180, tá? Uma coisa que eu quero destacar para vocês é que, a partir de agora, lembrando, no obtusângulo, apenas um ângulo é maior do que 90 e menor do que 180, ou seja, ele é ângulo obtuso. Eu gostaria de destacar para vocês agora, eu vou voltar um pouco aqui, uma informação super importante. Vocês podem fazer na casa de vocês agora também o que eu vou fazer aqui, que é o quê? Pega aqui a calculadora. A gente vai fazer agora a soma dos três ângulos internos de todos esses triângulos. Faça na sua casa também, tá? Então vamos lá. O ângulo A tá aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui o apontadorzinho a laser. Pronto. Voltando aqui. Pronto. O ângulo A tá aqui. Ele mede quanto? 68,48. 68,48. Mais o ângulo B mede 72,02. Mais o ângulo C mede 39,5. Olha aí quanto é que deu a soma, né, gente? Vamos apertar aqui o igual. Quer dizer isso aqui? 180 graus. Beleza, ó, somei os três ângulos internos do primeiro triângulo, deu 180. Vamos agora para o triângulo vizinho. Aqui é óbvio, né? Ó. Se os três ângulos medem 60, basta fazer o que, gente? Basta nós fazermos 60 mais 60 mais 60, 180 também. Olha aqui nos dois primeiros, a soma dos ângulos internos deu 180. Vamos para o próximo, no retângulo. Vamos ver como é que ficaríamos aqui, né? Tá pra cá, quanto a gente soma do primeiro. Pronto, dá pra fazer bem aqui. Opa, desculpa, gente. Vamos pôr ele bem aqui no meio. Ok, vamos pegar aqui no triângulo retângulo e vamos fazer a soma dos seus ângulos internos. O primeiro ângulo é o A, ele mede 90. Mais o B, mede 36,87. Mais o C, que mede 53,13. Vamos apertar igual. 180 também, que curioso, né? Quarto triângulo, que é este outro aqui. É um triângulo retângulo e ao mesmo tempo isósceles. Ângulo A, 45. Ângulo B, 90. Ângulo C, 45. Os três ângulos somados, 180 também, que curioso, né? O último triângulo foi o triângulo obtusângulo.
Vamos fazer aqui a soma deles, dos ângulos internos. O ângulo A, 45,44. O ângulo B, 34,33. Mais o ângulo C, 100,23. Vamos apertar igual. 180 de novo. Pessoal, vocês não estão achando coincidência demais, não? Ter dado todo mundo 180, a soma dos 3 ângulos internos de todos esses triângulos que a gente mostrou aqui. Isso não é coincidência. Isto é a propriedade dos triângulos, importantíssima a partir de agora na vida escolar de vocês, que diz o seguinte: em todo triângulo, a soma de seus ângulos internos é 180 graus, sempre, em qualquer triângulo, independente do que apareça. Muito importante essa definição, grave ela na sua mente, nós vamos usar demais ela, principalmente daqui a pouco nos exemplos. Gente, chegamos numa parte super importante. Essa parte aqui envolve a ideia de Ceviana. Primeiro de tudo, Ceviana, vocês têm que lembrar da ideia de segmento, tá? Lembre Ceviana como segmento. E o que é segmento, professor? Lá nós vimos isso tantas vezes, né, gente? Segmento é um pedaço de reta. É um pedaço de reta, ou seja, é um pedaço que tem começo e fim. Pedaço de reta, segmento tem início e tem fim. Tá? Então, Ceviana, lembre, é um pedaço de reta, é um segmento. Outra coisa importante a falar das Cevianas é que elas só existem nos triângulos. Ok? As Cevianas existem nos triângulos. É a ideia de triângulo. Tá? Então, vamos conhecer a definição de Ceviana. Ó, tá aqui ela. Primeiro, Cevianas são segmentos, como a gente já disse para vocês, segmentos de reta que unem, união, né? Que unem, que ligam um vértice ao lado oposto de um triângulo. Então, você liga um vértice ao lado oposto a ele, em qualquer triângulo. Tá? A gente vai ver, a partir de agora, quem são essas Cevianas. Porque elas não são poucas não, meus amigos. Elas são 3 Cevianas. 3. Tá? Vamos estudar quem são as Cevianas. Eu logo adianto para vocês que elas recebem os seguintes nomes. A primeira Ceviana é a mediana. A segunda é a altura. A terceira, a bissetriz. Vocês conhecem a bissetriz, né? Trabalhamos com ela semana passada. Então vamos lá às Cevianas. Quem são elas? Primeira é a mediana. Está aqui a definição, você pode ler. Tá? É o segmento que une um vértice, mesmo jeito lá da ideia anterior, de um triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então preste atenção. Temos aqui o triângulo ABC, ok? E aqui eu vou marcar para vocês agora os pontos médios de cada um dos lados aqui. Ó. Então, o ponto médio do lado AB é o ponto D. O ponto médio do lado BC é o ponto E. O ponto médio do lado AC é o F. O que quer dizer ponto médio? É o ponto que está no meio, é o centro. Divide um segmento na metade, bem ao meio. Tá? Divide ao meio um segmento. Agora vamos traçar as medianas. Por que medianas? Porque eu vou traçar as 3 medianas aqui. Se eu quiser traçar só uma, por exemplo, quem é a mediana que parte do vértice A? Ela aqui, ó. Ela vai do vértice A ao ponto médio E. É o segmento. Olha aqui, ó. Esta linha na cor lilás, é que é chamada mediana. A palavra mediana vem de média, de meio. Então, é o segmento, tá aqui ele, que divide, aliás, que partindo do vértice A, nesse caso, divide o segmento BC ao meio, bem no ponto médio. Ok? Ela une o vértice A
ao ponto médio do lado BC. Ótimo, mas só tem essa mediana? Não, tem mais duas. Tem uma que parte do ponto do vértice B e vai até o F, BF. E tem a outra que parte do vértice C e vai até o D. Ok? Que é a mediana CD. Que vai de um ponto C até o D, que é o ponto médio de AB. O que acontece agora? Aqui nós temos as três medianas deste triângulo que estava aqui. Quem são elas? AE, BF, CD. O que aconteceu agora? Percebam vocês que ao essas três medianas elas se tocarem em um ponto em comum. Bem aqui, ó, elas vão se tocar aqui, cara. Este ponto em comum recebe a letra G para ele. Isto aqui é das medianas, tá? O pontozinho aqui denominado com a letra G, que é o ponto de encontro das medianas, a gente dá para ele o nome de baricentro. Baricentro se origina onde, ó? Se origina no encontro das três medianas. Ele é o ponto de encontro das três medianas. E o que é a mediana? Mediana é o segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Primeira, seviana, é a mediana. O encontro das medianas me dá o baricentro. Cuidado, só definição aqui. Próxima seviana é a altura. A gente chama a altura pela letra H, tá certo? A altura a gente chama de H, geralmente o H minúsculo, tá? Por que eu coloquei triângulo acutângulo ao lado? Porque para cada tipo de triângulo que a gente já viu, nós temos um tipo de altura, tá certo? Mas todas essas alturas têm algo em comum. O que é que elas são? A altura de um triângulo é o segmento perpendicular. O que quer dizer perpendicular? Forma ângulo de 90 graus. Forma ângulo reto. Então, a altura é o segmento perpendicular que une um vértice de um triângulo a quem? Ao lado oposto ou ao seu prolongamento. Como assim prolongamento? É como se a gente esticasse os lados de um triângulo. Tem casos que é necessário isso aqui, tá? Mas vamos ver aqui como é que acontece no triângulo acutângulo. Pronto, tá aqui o triângulo ABC. Ele é acutângulo. Por que ele é acutângulo? Porque os três ângulos internos são menores que 90 graus. Os três, tá certo? Vamos agora marcar os segmentos perpendiculares que vão partir de cada um dos vértices. Vai ser um do vértice A, um que vai partir do vértice B e o outro que vai partir do vértice C. Preste atenção agora o que vai acontecer. Ó, pronto. Tracei os três segmentos, aqui foram retas, né, mas poderiam ser segmentos que partiram de cada um dos vértices. E o que aconteceu? Quando a gente traçou esses segmentos, nós criamos, quando esses segmentos cruzaram o lado oposto, por exemplo, a reta que saiu do vértice A, ela uniu o vértice A ao lado oposto, BC, tá? Formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, essa reta ela é perpendicular. Então, a altura é isso. É o segmento perpendicular que une um dos vértices ao seu lado oposto. Então, quando eu for medir a altura desse triângulo, a altura vai ser a distância do ponto A até esse outro ponto aqui. Você pode chamar ele de D, de B, de E, que seja. Vamos chamar ele aqui de D. Então, a altura do ponto A é o segmento, a medida do segmento AD. Do mesmo jeito, a altura do ponto B é o segmento perpendicular que une o vértice B ao lado AC. E não é ao ponto médio, né? É ao lado AC. Então, aqui formou-se um ponto, a gente pode chamar ele aqui de ponto E. Então, a distância que vai do ponto E até o vértice B é a altura do ponto B. Ok? Do lado, né? Desse triângulo, partindo do ponto B, desculpa, tá? A altura do triângulo partindo do vértice B. Do mesmo jeito também, a altura do triângulo partindo do ponto C, do vértice C, é este ponto aqui. Podemos chamá-lo de F. Tá? O que é interessante? Também percebam que os três
as três retas se tocarem em um único ponto, né? Esse ponto também, aqui eu chamei as alturas, né? Altura 1, altura 2 e altura 3. É esse pedaço aqui, tá? Não é o perpendicular, é o segmento de reta. Que é a altura. Aqui formamos um ponto, bem no meio, mesmo jeito da outra vez. Esse ponto ele é chamado de ortocentro. Ortocentro. Esse ortocentro se origina no encontro das três alturas. E a última seviana é a bissetriz. Nós já conhecemos a bissetriz. Bissetriz é um segmento que divide um ângulo em dois iguais, ou seja, em dois ângulos congruentes, de mesma medida. Na verdade, entre aspas, a gente divide ao meio um ângulo. Se ele mede 90, quando eu traço a bissetriz, passa a medir dois ângulos de 45, porque eu dividi ao meio, tá certo? Temos aqui o triângulo ABC e vamos traçar as bissetrizes, tá? Então vamos lá. Tá aqui as três bissetrizes. Bissetriz é relativa à divisão de ângulos ao meio, ou seja, a medida desse ângulo é a mesma medida desse ângulo. Aqui, a medida desse ângulo, vou usar dois pauzinhos agora, que é um ângulo diferente, né, de tamanho diferente. A medida desse ângulo é igual à medida deste ângulo. Da mesma forma que a medida deste ângulo, vou chamar aqui de 3, se eu conseguir botar 3 pauzinhos aqui, é igual à medida desse ângulozinho aqui, ó. São iguais, são congruentes, né? Ok? Então é isso que são bissetrizes, são segmentos que dividem, segmento que divide um ângulo interno em dois iguais de um triângulo, tá? O que é que tem interessante aqui? Tá aqui as bissetrizes, né? É a bissetriz AD, BE, CF. Também temos aqui um outro ponto de encontro das três bissetrizes. É o incentro. Letra I de incentro. O incentro se origina no encontro das três bissetrizes. Vamos aos exemplos. Em cada um dos triângulos seguintes, classifica o segmento AP como mediana, altura ou bissetriz. Quem é mediana, altura e bissetriz? Justamente as sevianas, né? Só são encontradas as sevianas, só falando de sevianas nos triângulos, já foi dito isso aqui, né? Letra A, temos aqui o triângulo ABC, mas ele está falando do segmento AP, está se referindo a este segmento aqui, AP, tá? Vou trocar aqui a cor da caneta. Pronto. Segmento AP. Pronto. Aqui esse segmento AP, o que aconteceu? Quando eu tracei ele aqui, ele dividiu o segmento B, o lado BC, em dois iguais. Por que eu sei que eles são dois iguais? Porque ele tem dois pauzinhos. Aqui tem dois, aqui tem dois. Quer dizer que eles têm a mesma medida. Ok? Sendo assim, esse P, ele representa o que, gente? Se você pensou em ponto médio, você está entendendo a matéria. Ele é o ponto médio. Se ele dividir o lado BC em dois iguais, ele é o ponto médio. Então, qual é a seviana que divide o lado oposto bem no seu ponto médio? É justamente o próprio nome diz, né? É a mediana. Letra B. Olha aí, ó, o segmento AP, partindo do vértice A, formou com o ponto, com o lado BC, uma reta, um segmento perpendicular, ou seja, formou um ângulo de 90 graus com o lado BC. O que é que significa? Que nós temos a altura. Partindo do ponto A, nós temos a altura desse triângulo, ok? Letra C. Mesmo jeito, ó. Ele quer este segmento AP. O que é que ele fez, o AP? De novo, ele dividiu o lado BC em dois tamanhos iguais, ó. Se ele dividir em dois tamanhos iguais, quer dizer que o P é um ponto médio. Se ele é ponto médio, temos mediana. Na letra D aqui, abaixo, né? Tá aqui o segmento AP, tá? O que aconteceu com o AP? Ele dividiu, não o lado, mas ele dividiu o ângulo interno. Ele dividiu o ângulo interno A, em dois ângulos de mesmo comprimento. Ó, aqui tem um pauzinho
Aqui tem outro pauzinho, está dizendo que eles têm medidas iguais. Então, qual é a seviana que divide um ângulo interno de um triângulo em dois congruentes? É a bissetriz. Então, a seviana AP é a bissetriz na letra D. Figura E, temos aqui, ele falou do AP, né? Então, quem é o AP? Cuidado, ó, é esse segmento aqui, ó. Formou perpendicular com o outro lado, oposto a ele? Formou. Então, ele é a altura. E a figura F, olha aqui a figura F, cuidado. Aqui ele tem todas as características, né? Pode acontecer isso? Pode. Não são muitos os casos em que acontece isso, mas pode acontecer, tá? Aqui, ó, o segmento AP, dividiu o ângulo A em dois congruentes. Então, por esse segmento, ele é bissetriz. Formou um ângulo reto com o lado BC. Então, ele é perpendicular. Então, por isso aqui ele é a altura. E ainda dividiu o lado BC ao meio, bem no ponto médio. Então, ele é mediano. Então, aqui ele tem as três categorias, né? Exemplo 2. Aqui são problemas. Parece muito isso aqui. Então, fiquem atentos. Sendo AM. Quem é AM? É o segmento que vai do A até o M. Este é o AM. A mediana. Ele disse o que é o AM? A mediana do triângulo. Está aqui o triângulo ABC. Quem é o triângulo ABC? A, B, C. Calcule o seu perímetro. Ele quer saber o perímetro. O que é o perímetro? Soma das medidas dos lados, né? Depois, classifique o triângulo ABC quanto aos lados. Ele quer saber se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Vamos lá. Primeira coisa, a gente entender o seguinte. Ó. Se AM é a mediana, quer dizer que M é o ponto médio do BC. Ora, M é o ponto médio do segmento BC. O que quer dizer ser o ponto médio? Quer dizer que a distância do B até o M é a mesma que do M até o C. São congruentes. Então, se o BM mede 4, o MC também vai medir 4. Portanto, quanto é que mede do B até o C? 8. Dessa forma, o perímetro fica AB mais BC mais CA. O AB mede 6, o BC mede 8, o AC mede 8 também. Tá? Então, o perímetro fica 22. Ok? 6 mais 8, 14, mais 8, 22. E a outra parte, a classificação quanto aos lados, a medida dos lados. Ora, se esse mede 6, este aqui mede 8. Eita! Horrível, né? Este lado AC mede 8. E o lado BC também mede 8. Então, nós temos dois lados congruentes. Onde é que nós temos dois lados congruentes? No triângulo isósceles. Então, este triângulo, quanto à medida dos lados, ele é isósceles. Exemplo 3. Sendo AH a altura. A altura tem que ter lado perpendicular, né? Tem que ter uma perpendicular, formando ângulos retos. Do triângulo ABC, determine as medidas x e y. Depois, classifique o triângulo AHC quanto aos ângulos. Então, ele quer saber quanto mede este ângulo e quanto mede este ângulo. Eles são diferentes, né? Para isso, ele nos deu a medida do ângulo B, que é 70 graus. E nos deu também a medida do ângulo C, que é 40 graus. Mas não me disse a medida do ângulo H. E agora, como é que a gente vai fazer? Ora, disse sim. Quando ele falou aqui que o comprimento, o segmento AH é a altura, você já sabe que AH tem que ser perpendicular. Tem que formar ângulo reto com o lado BC. Que é o que vai acontecer, ó, presta atenção. Se AH é a altura, H é perpendicular ao lado BC. Logo, o ângulo H mede 90 graus. Está aqui, ó. Tá vendo o símbolo de 90 graus? Tanto de um lado
quanto do outro triângulo. Nós temos aqui 3 triângulos. Temos o triângulo grande, ABC. Temos um triângulo pequeno, AHB. Temos o triângulo médio, AHC. Percebem isso, né? Outra coisa importante, lá de agora a pouco, a gente viu que a soma, nós vimos que a soma de todos os ângulos internos é 180. Isso só vale para quem? Para os triângulos. A soma dos ângulos internos dá 180. Quer dizer o quê? Que somando o ângulo B com o ângulo H com o ângulo A, que é ele todinho aqui, o ângulo A, dá 180. Tá certo? Mas ele quer saber individualmente quanto medem o x e o y. Se ele tivesse pedido o ângulo A, era mais fácil. Então, vamos começar descobrindo o valor do ângulo y, olhando para o triângulo AHC. Quem é ele? AHC. Olhando para este triângulo, AHC. Vamos lá. Pela propriedade dos triângulos, né? A soma do ângulo y com esse ângulo C, que é 40, com este ângulozinho que está na corzinha amarela, que mede 90 graus, todo mundo já sabe disso, é o perpendicular, né, ângulo reto. Somando esses 3 ângulos aqui, dá exatamente 180 graus. Então, a gente monta uma equação, ó, y, que eu não sei quem é ele, eu botei o chapeuzinho, que é o símbolo de ângulo, mais 40, mais 90, igual a 180. 90 mais 40 dá 130. Passando para o outro lado com o sinal trocado, y igual a 180 menos 130, ângulo y mede 50. Então, esse cara bem aqui mede 50 graus. 50 graus. Ok? E o outro ângulo, que é o x, quanto é que ele mede? Vamos ver agora, né? Vamos usar a mesma ideia, ó. No triângulo AHB, que é esse pequenininho aqui, temos que o ângulo x, que eu não sei quem é, mais o ângulo 70 graus, que é o ângulo B, tá aqui ele, o ângulo B, mais este ângulozinho que também mede 90, a gente já tinha visto isso, né? Que é o ângulo H, desse lado aqui do triângulo, desse triângulo pequeno, mais 90, dá igual a 180. Então, x mais 70 mais 90, 180. Quanto é 70 mais 90? 160. Passando para o segundo membro, vai ficar 180 menos 160. Portanto, o ângulo x mede 20 graus. Então, este ângulozinho aqui, que é o ângulo x, mede exatamente... Opa, pelo amor de Deus, coisa horrível. Mede 20 graus, né? 20 graus. Tá aqui uma bolinha aqui, 20 graus. Pronto. Então, quer dizer o quê? Ó? Esse 20 e esse 50. 50 mais 20, 70. 70 mais 40, dá 110. 110 mais 70, 180. Perfeito. O ângulo ABC deu certinho. A soma dos ângulos deu 180. Agora ele pede para classificar quanto aos ângulos o triângulo AHC. É o final dessa questão. Quem é o AHC? AHC. É esse triângulo médio aqui. AHC. É esse triângulo aqui, ó. Tá? AHC. Pelo amor de Deus. Coisa horrível. Então, vamos saber como é que ele é classificado quanto aos ângulos, né? Deixa eu apagar que está muito feio. Vamos lá. Quanto aos ângulos, se ele tem o ângulo reto, tem erro não, cara. Tem um ângulo reto que é de 90 graus, ele aqui, ó. Aqui, o ângulozinho amarelo, 90 graus. Se ele tem um ângulo reto, não tem erro. É ângulo retângulo. Então, nós temos o triângulo retângulo, que é o que ele está pedindo ali. Tá certo? Último exemplo. No triângulo MNP, que é o triângulo grandão, né? São 3 triângulos aqui, mas o maiorzão, MNP, MA, que é esse segmento aqui, MA,
é bissetriz relativa ao lado PN. Tá aqui o lado PN, né? Ela é a bissetriz. Quer dizer o quê? Quer dizer bissetriz? Que ela dividiu o ângulo M em dois ângulos de mesmo tamanho, em dois ângulos congruentes. Isto é, este ângulo é igual a este. Meu desenho é feio, mas a ideia é essa. Qual a medida do ângulo M? Ele quer saber, aliás, do ângulo M não, do ângulo PM, ângulo MA. Ele quer saber qual deles, ele quer saber essa medida aqui, ó. Preste atenção, vou até pintar ela aqui para vocês analisarem. Ele quer saber quanto mede o P, ângulo MA. Então ele quer saber só este carinha aqui. Quanto é que mede este ângulo aqui? É ele que ele deseja saber aqui agora. Só que para saber dele, eu vou precisar saber quanto mede o ângulo M inteiro. Para depois eu dividir ele ao meio. Dividir por 2. Tá certo? Essa é a nossa estratégia. Descobrir quanto mede o ângulo M todo. Depois dividir ele por 2. Aí eu vou saber quanto é que mede ele. Que automaticamente será a medida desse ângulo também, né? É bissetriz. E por último, classificar o triângulo quanto aos ângulos. Vamos lá. Se o MA, que é esse segmento aqui, é bissetriz do ângulo M, que é esse cara aqui, então este ângulo foi dividido ao meio, em dois ângulos congruentes. Como nós sabemos, a soma dos ângulos internos é para dar sempre 180. Então, vamos lá. Assim, o ângulo M, que é esse que eu pintei de vermelho aqui, o ângulo M é igual a quem? O ângulo M somado com o 45, que é esse cara aqui. Ângulo M mais 45 mais 35 graus é para dar 180. Por quê? A soma dos três ângulos internos de um triângulo dá sempre 180. Então, este ângulo, que é o M, mais o ângulo N, que é 45, mais o ângulo P, que é 35, somando os três dá 180. Mesma equação da questão anterior. Ângulo M é igual a 45 mais 35 dá 80. M é igual a 180 menos 80. Então, o ângulo M mede 100 graus. Quem é que mede 100 graus? É esse ângulo que está em vermelho todo. 100 graus. Porém, este segmentozinho aqui, ele é chamado bissetriz. O que quer dizer bissetriz? Ele dividiu esse ângulo M, que mede 100 graus, ao meio. Portanto, cada um dos pequenos ângulos aqui mede quanto se ele todo mede 100? 50 graus. Se você pensou isso, você se garantiu. Ó. Logo, no triângulo PMA, que é o que ele quer saber, temos P ângulo MA, esse que eu tinha pintado ainda há pouco, esse carinha aqui, é igual a quem? Ao ângulo M dividido por 2. E eu já sei quanto mede o ângulo M, que é 100. Eita, eu tô trocado aqui, né? O ângulo M mede 100 dividido por 2, 50. Nós temos um triângulo obtusângulo. Por quê? Porque este ângulo aqui nós já vimos que ele mede 100 graus. Então, no triângulo, quando um dos ângulos mede 100 graus, aliás, mede mais do que 90 e menor do que 180, ou seja, mede um ângulo obtuso, ele é um chamado de triângulo obtusângulo. Tá? Então, a resposta a essa questão, 50 graus, que é a medida desse ângulozinho aqui que eu estou pintando de azul. Ok? Lógico que ele é igual também a esse aqui, né? 50 mais 50, 100. Se esse ângulo M mede 100, ele é um ângulo obtuso. Então, o triângulo todo grande aqui, ele é um triângulo obtusângulo. Então, obrigadão por tudo e até a próxima. Façam as atividades agora, tá? E se cuidem.